Olá, eu sou Cíntia Dorini e esse é o nosso canal Psicalogando, um diálogo entre a psicanálise e os nossos momentos cotidianos. Esse é o nosso segundo programa, dando continuidade à temática do primeiro. Nós estamos falando sobre medos. Só para retomar um pouquinho o que é o medo, o que viria a ser o medo ele é descrito como uma antecipação mental do perigo a ser enfrentado. E esse perigo, esse medo, ele é maléfico em sua totalidade? Nós já vimos que não. O medo instintivo é, de certa forma, até uma forma de evitarmos corrermos alguns riscos. Então, sentir medo até certo ponto é salutar. Porém, quando esse medo ele ultrapassa os limites da normalidade, ele passa a ser um medo patológico. Nós também falamos sobre isso, que são medos que nos levam a sentirmos pavor de determinadas situações, que nós chamamos de fobias, né? Mas também para as fobias existe cura. Então, os medos mais comuns são o medo de falar em público, medo de ficar sozinho, medo de altura, medo de ambientes fechados, medo de voar, medo de sangue, medo de determinados tipos ou espécies animais, medo de escuro, que mais? Medo de tempestades, medo de alguns animais, medo de injeção, medo de hospital, medo de ficar doente, medo de morrer ou de perder alguém. Tudo isso são formas de medo que nós podemos compreender que pode ultrapassar a normalidade. É provável que todas as pessoas tenham algum tipo de medo que lhe pode ser, de certa forma, incontrolável. Os seres humanos, eles possuem reações que são inatas a certos instintos. Então, hoje nós vamos falar dos efeitos do medo na nossa vida emocional, física e emocional, né? Do ponto de vista físico, eu fiz uma listinha aqui e vamos ver com qual deles você se identifica. As principais causas e sinais de medo patológico do ponto de vista físico. Paralisia temporária. Como assim? Por exemplo, alguém se vê diante de uma espécie animal, uma pessoa que sofre, por exemplo, de aracnofobia, que é uma fobia a aranhas, e ela se depara com uma aranha e ela realmente paralisa, ela não tem atitude nenhuma. Uma outra forma de medo paralisante, né, de paralisia temporária. Uma pessoa que foi abusada, que sofreu alguma espécie de abuso, quando ela se depara com uma situação parecida que a faz lembrar do abuso que sofreu, é bem natural que ela tenha uma paralisia temporária. Também é muito comum ter os batimentos cardíacos acelerados, que nós chamamos de taquicardia. É aquela sensação que as pessoas descrevem que o coração vai sair pela boca. Algumas alterações também acontecem do ponto de vista intestinal. Então, é comum as pessoas terem crises de diarreia ou sentirem náuseas, terem crises compulsivas de vômito ou sentirem apenas mais uma dor no estômago, né? Pode sentir também tontura,
dores de cabeça muito fortes, chegar a ter um desmaio por causa do medo, sudorese, que é um suor excessivo, certo? Então a pessoa ela pode suar muito, principalmente nas extremidades, gente. Prestem atenção em como ficam as mãos e os pés, né? As suas mãos e os seus pés, se eles ficam gelados, se apresentam sudorese em alguma dessas regiões, porque isso é um sinal de medo patológico. Tensão muscular também é muito comum, e eu já explico para vocês que tipo de tensão é essa que as pessoas às vezes confundem dor muscular com tensão muscular. Vejam bem, a tensão muscular ela acontece nessa região aqui, da nuca até essa região aqui do pescoço aqui até a região dos ombros, certo? Essa tensão muscular, ela é caracterizada pelo enrijecimento, ou seja, essa parte fica endurecida e extremamente dolorida, a ponto de que se alguém tentar fazer uma massagem, um simples toque pode causar uma dor muito forte. Então, esse é o tipo do que nós falamos aqui de tensão muscular, que é diferente de uma dor muscular, tá, gente? Engasgar-se, até mesmo com água, é comum quando você está com uma sensação de medo, nada passa na sua garganta. Então, isso também é um sinal de alerta, tá bem? Perda de apetite, por você sentir medo de uma determinada situação, de uma determinada pessoa ou de algo que você pensa que pode acontecer com você, pode te causar perda de apetite. Respiração rápida é aquela sensação que você está ofegante. Então essa sensação também é uma sensação das causas, dos efeitos, aliás, do medo do ponto de vista físico, né? E também nós temos que considerar os efeitos psicológicos que os medos causam, né? E podem apresentar-se, aliás, de diversas formas e através de vários sintomas. Então, assim, pensamentos intrusivos ou perturbadores, né? Pensamentos que lhe perturbam, que tiram o seu sono, que te causam, de certa forma, um certo pavor. Pensamentos que invadem a sua mente e você não consegue controlá-los. Perda do foco, você está fazendo alguma atividade e de repente você perde o foco completamente porque você lembrou-se daquela situação que te causa medo, daquela coisa que te causa medo. Isso também é um sinal de alerta de um efeito psicológico do medo no ser humano. Confusão, confundir determinadas situações com algo que te remetem medo, pavor, terror, né? A ansiedade, que será o tema do nosso próximo programa, da nossa próxima série. Nós falaremos sobre ansiedade. Então, o fato de nos sentirmos ansiosos também pode nos causar medo do novo, medo de encarar as novidades, medo de romper com o velho. Bem, falaremos desses tipos de ansiedade no nosso próximo programa, com certeza. Sensação de desespero também é um dos sintomas que nos afetam do ponto de vista psicológico quando se fala em medo, dormência e sensação de desespero. Mas vejam bem, o medo ele tem sido associado a inúmeras preocupações com a saúde mental. Então, se você sente algum desses sintomas ou desses efeitos dos quais nós falamos aqui, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, busque ajuda. O equilíbrio emocional é fundamental para termos saúde mental, tanto conosco mesmo
quanto com os que nos cercam. A terapia, a psicoterapia em suas diversas formas de abordagem é uma ótima forma de controlar o medo ou de tratá-lo. Se você sente algo desse tipo, não perca tempo. Busque ajuda, não tenha receios, porque existe cura também para esses medos. Esse é o nosso canal Psicologando. Esta foi a nossa série Medos. Até o próximo programa. Um abraço a todos.